Eu matei o meu casamento com uma única frase sussurrada no ouvido do padre, bem no altar, enquanto o mundo desabava em confetes falsos. Minha irmã, aquela vadia perfeita com o sorriso de porcelana, gritou que eu era uma mancha invisível na família, mas foi o noivo dela, o homem que eu amei primeiro, quem desabou aos meus pés quando ouviu a minha voz ecoar como um verdito final. E se eu te disser que a vingança não é um grito, mas um sussurro que corrói as veias como veneno lento, e que eu planejei cada sílaba para que ela doesse mais que uma bala? Lisboa acordava com o habitual rumor do Tejo batendo contra os cais, mas naquela manhã de outono, o ar parecia mais pesado, como se o rio soubesse dos segredos que eu carregava nas veias. Eu me chamo Ana, e aos 35 anos, ainda me sentia como uma sombra esquecida na casa dos meus pais em Alfama, onde as paredes de azulejos rachados ecoavam risadas que nunca foram minhas. Minha irmã, Sofia, era o sol daquela família, loira, esguia, com olhos verdes que hipnotizavam qualquer um num raio de 10 metros. Eu, a morena desengonçada, a que limpava as sobras das festas dela, a que ouvia, obrigada, mana, mas tu não serves para isso, com um sorriso forçado. Irrelevante. Essa palavra dela me perseguia como um mantra maldito, repetida em jantares de família onde eu era a garçonete invisível, servindo vinhos do Douro enquanto ela posava para fotos no Instagram com o braço ao redor do último namorado rico. Tudo começou há 2 anos, num daqueles verões sufocantes em que Lisboa se transforma num forno de ambições queimadas. Eu trabalhava como assistente executiva numa firma de consultoria no Chiado, nada glamouroso, só planilhas intermináveis e chamadas ignoradas. Sofia, por outro lado, era a estrela ascendente de uma agência de marketing em Cascais, casando-se com o herdeiro de uma cadeia de hotéis no Algarve. O noivo dela, Miguel, era o tipo de homem que Portugal sonha, alto, bronzeado, com um sotaque de Coimbra que derretia corações e um relógio que custava mais que o meu salário anual. Eu o conheci primeiro, na verdade. Foi numa conferência em Porto, 3 anos antes, onde eu apresentava um relatório chato sobre otimização fiscal. Ele estava na plateia, fingindo interesse, mas os nossos olhares se cruzaram num daqueles momentos que o destino gosta de pregar, elétrico, inevitável. Depois, num coquetel, ele se aproximou. A tua voz é como um vinho do Alentejo, profunda e inesquecível. Rimos, trocamos cartões, e por meses trocamos mensagens que evoluíram para noites roubadas em hotéis discretos de Sintra. Ele me prometia o mundo. Ana, tu és a mulher que me faz questionar tudo. Eu acreditava. Tolamente. Mas Sofia apareceu como um furacão. Irmã mais nova, mas sempre a favorita, a que os pais mimavam com viagens a Paris e vestidos de designers que eu só via em revistas. Ela o conheceu num evento de gala em Lisboa, onde eu a arrastei como companhia porque os meus planos chatos não mereciam a presença dela. Oh, Ana, deixa-me brilhar um pouco, disse ela, pescando para mim enquanto se pendurava no braço dele. Miguel hesitou. Eu vi nos olhos dele o reconhecimento, mas o encanto dela era veneno doce. 2 semanas depois, ele terminou comigo por mensagem. Desculpa, Ana, mas a Sofia. Ela é fogo. Tu és. Estável demais. Estável. Irrelevante. As palavras dela ecoavam na minha cabeça enquanto eu chorava no meu apartamento minúsculo em Barro Alto, com o som dos fados subindo pelas janelas abertas. Eu não gritei. Não parti louças nem amaldiçoei o nome dele. Em vez disso, enterrei a dor como uma semente podre e comecei a regá-la com paciência. Porque na bedonha profunda, onde as saias das mulheres ainda sussurram histórias de traição e as oliveiras antigas guardam segredos de vingança, eu aprendi que a verdadeira fúria não explode, ela infiltra. Comecei a subir na firma. Noites sem dormir, cursos online em inglês sobre negociação e psicologia comportamental, networking em cafés do Rossio onde os executivos fumam cigarros e falam de poder como se fosse vinho tinto. Aos olhos deles, eu era a rapariga discreta de Alfama, mas dentro de mim, um vulcão dormia. E Miguel? Ele se tornou o alvo perfeito. Casado com Sofia, dono de uma vida de aparências, festas em vilas do Douro, fotos em iates no Atlântico, mas eu sabia dos buracos na armadura dele. As fraquezas que eu descobri nas nossas noites, o medo de falhar como pai, a insegurança com o império familiar, o vício sutil em apostas online que ele escondia atrás de sorrisos confiantes. O primeiro passo foi sutil, uma promoção na firma que me colocou como consultora sénior, lidando com fusões. A empresa de Miguel precisava de assessoria fiscal para uma expansão no Brasil. Eu me voluntariei para o projeto. Ana, tu consegues lidar com isso? Perguntou o meu chefe, erguendo uma sobrancelha. Consigo devorar isso? Respondi, com um sorriso que não chegava aos olhos. Nas reuniões iniciais, por Zoom, eu mantive a câmara desligada. Problemas técnicos, mentia, deixando só a minha voz preencher o espaço, aquela voz que ele outrora chamara de inesquecível. Ele pausava, eu ouvia o silêncio dele do outro lado da linha, mas Sofia estava sempre lá, tagarelando sobre o nosso futuro brilhante. Irrelevante, ecoava na minha mente.
Então veio o dia da reunião presencial, no escritório high-tech no Parque das Nações, com vistas para o mar que Lisboa tanto ama exibir. Eu entrei vestida de preto, saia lápis, blusa de seda que acentuava as curvas que ele conhecera tão bem, cabelo solto como nas noites em Sintra. A sala de reuniões era um cubo de vidro, iluminado por luzes LED que faziam tudo parecer estéril e exposto. Sofia não estava lá, ela odiava esses assuntos aborrecidos de números. Miguel sentou-se à cabeceira, flanqueado por advogados de fato e gravata, o relógio brilhando como uma coroa falsa. Quando eu me sentei, ele ergueu os olhos e nada. Nenhum reconhecimento. Boa tarde, sou Ana Costa, consultora principal, disse eu, estendendo a mão. Ele apertou-a com firmeza profissional, os olhos varrendo papéis. Prazer, Ana. Vamos ao que interessa. Mas a minha voz. A voz. Comecei a apresentar, Sr. Miguel, esta fusão não é só sobre números, é sobre controle. Um erro na alavancagem pode corroer o império como ferrugem numa herança familiar. As palavras saíam suaves, cadenciadas como um fado lento, e eu via os ombros dele enrijecerem. Ele piscou, inclinou a cabeça. Desculpe, pode repetir isso. Eu sorri por dentro. Corroer, senhor. Como algo que se infiltra devagar, até que o todo desabe. Os advogados anotavam, alheios, mas Miguel suava. No intervalo para café, ele se aproximou da máquina de expresso, fingindo casualidade. Ana Costa. De Alfama. Eu virei-me devagar, copo na mão. Sim, de Alfama. Onde as vozes ecoam para sempre. Os olhos dele se arregalaram, o reconhecimento batendo como uma onda do Tejo. Tu. És a Ana. A Ana dele. Ele gaguejou, o sotaque de Coimbra falhando. Eu ri baixo. Irrelevante. Sim, essa mesma. A partir dali, foi uma dança de sombras. Ele começou a ligar para mim fora do horário, só para esclarecer pontos do relatório, mas as conversas derivavam para o passado. Sinto falta daquela voz, Ana. A Sofia é barulhenta demais. Eu ouvia, deixava-o sangrar segredos, as brigas com ela sobre dinheiro, o tédio nas noites de gala, o arrependimento que o roía como um rato numa adega. E eu? Eu descia a teia. Convenciu a me contratar como consultora pessoal para o casamento, eventos corporativos misturados com pessoais, é tendência, menti. Sofia adorou a ideia, mana, finalmente algo útil que fazes. Irrelevante, mas agora eu era o centro do furacão que eles chamavam de felicidade eterna. O casamento estava marcado para o verão seguinte, numa quinta centenária em Óbidos, com paredes de pedra branca e vinhas que pareciam saídas de um postal. Sofia planejava tudo com a precisão de uma ditadora, vestido de renda importado de Milão, bolo de 7 andares com rosas comestíveis, lista de convidados que incluía políticos e influencers. Eu era a dama de honra, a sombra perfeita, vestida de azul pastel para não ofuscar o branco dela. Mas nas noites antes, Miguel me encontrava em motéis discretos na costa de Cascais, onde o mar Atlântico rugia como cúmplice. Ana, casa-te comigo em vez dela, sussurrava ele, as mãos trêmulas no meu corpo. Eu ria, traçava linhas invisíveis na sua pele. Tarde demais, Miguel. Agora, só resta a voz. A vingança amadurecia como um vinho do Porto envelhecido. Eu gravei tudo, conversas, mensagens, as confissões dele sobre como Sofia era uma prisão dourada. Usei os conhecimentos de psicologia para manipulá-lo, reforçava as inseguranças dele, plantava sementes de dúvida sobre a lealdade dela, que eu inventava, baseadas em flertes que via no Instagram. Ele começou a beber mais, a faltar a compromissos, e Sofia me confidenciava, o Miguel está estranho, mana. Pensa que é stress do trabalho. Eu assentia, servindo chá de camomila. Deixa comigo. Eu cuido. O clímax veio na véspera, numa festa de ensaio em Lisboa, no bairro Alto, onde as ruas estreitas pulsavam com guitarras de fado e copos de ginginha. Sofia, embriagada de vinho verde, me arrastou para um canto escuro. Ana, tu és tão irrelevante. Sempre foste. Sem ti, a família seria perfeita. Por que não desapareces? As palavras dela caíram como facas, mas eu sorri. Porque as vozes irrelevantes, mana, são as que ecoam mais alto. Naquela noite, Miguel me ligou em pânico, ela sabe de nós. Ana, salva-me. Eu desliguei, sabendo que o veneno estava pronto. O dia do casamento amanheceu com um sol impiedoso sobre Óbidos, pintando as muralhas medievais de ouro falso. Eu acordara cedo na casa dos pais, o cheiro de pão fresco misturando-se ao perfume enjoativo de Sofia no ar. Ela já estava no salão de beleza da quinta, rodeada de maquiadoras que a tratavam como rainha,
enquanto eu arrumava o meu vestido no quarto adjacente, um azul que me fazia parecer uma fantasma elegante. Mana, despacha-te. Não estragues o meu dia, gritou ela pela porta entreaberta. Irrelevante. A palavra pulsava no meu peito como um coração extra, alimentando o fogo que eu acendera meses antes. Enquanto o carro nos levava pela autoestrada A8, com vinhas do Tejo desfocando pela janela, Sofia tagarelava sobre a lua de mel nas Maldivas. Miguel prometeu-me tudo, Ana. Tu devias arranjar um homem, em vez de ficar sozinha como uma velha solteirona. Ri por educação, mas os meus pensamentos voavam para as gravações no meu telemóvel, horas de Miguel implorando, confessando que me amava ainda, que Sofia era um erro de juventude. Eu as editara com cuidado, transformando-as num áudio de 15 minutos que era uma bomba relógio. O plano era simples, mas devastador. No momento do sim, durante a cerimónia ao ar livre sob o carvalho centenário, eu ativaria o Bluetooth do sistema de som da quinta, ligado ao microfone do padre. A voz dele ecoaria para todos, não a minha, mas a dele, traindo tudo. Chegámos à quinta às 11, o ar carregado de jasmim e ansiedade. Convidados já circulavam, tias com leques de renda, primos de Coimbra com garrafas de moscatel, o padre idoso de olhos bondosos que abençoara os nossos batizados. Miguel estava no quarto dos noivos, um chalé de pedra com vista para o pomar, e eu me esgueirei para lá sob pretexto de entregar o buquê de reserva. Ele me viu no espelho, a gravata desalinhada, o rosto pálido como queijo fresco. Ana. Não posso fazer isto. Foge comigo agora. As mãos dele tremiam ao tocar o meu braço, o cheiro de colónia misturando-se ao suor do pavor. Eu me afastei devagar, traçando o contorno do seu maxilar com um dedo. Foge tu, Miguel. Mas lembra-te, a voz que te acalma é a mesma que te destrói. Ele implorou, mas eu saí, o coração batendo em ritmo de marcha fúnebre. A cerimónia começou às 4, o sol declinando em tons de laranja que tingiam o altar de drama shakespeariano. Sofia deslizou pelo corredor de pétalas, um visão em branco e renda, o véu dançando como névoa. Os convidados suspenderam a respiração. Que linda, sussurravam as tias, mas eu, de pé ao lado dela como dama de honra, vi as rachaduras, o tremor nos lábios dela, o olhar de Miguel fixo no chão como se o inferno o chamasse. O padre começou: queridos irmãos, estamos aqui para unir Sofia e Miguel em santo matrimónio. As palavras fluíam como vinho derramado, votos trocados com vozes embargadas. Chegou o momento do sim. Sofia disse primeiro, radiante: sim, aceito. Miguel abriu a boca, os olhos encontrando os meus na multidão, suplicantes, desesperados. Eu. Foi então. Com um toque discreto no telemóvel escondido na manga do vestido, ativei o áudio. O sistema de som crepitou, e a voz dele, gravada na noite anterior num motel em Ericeira, irrompeu como um trovão: Sofia é uma prisão, Ana. Tu és a minha liberdade. Eu amo-te, sempre amei. Fode-se o casamento, fode-se tudo. Gritos abafados ergueram-se da plateia. Sofia congelou, o buquê caindo das mãos como uma ave ferida. Miguel desabou de joelhos, o rosto contorcido em agonia. Não. Não é, Ana, para. Mas a voz continuou, implacável, confissões de traição, detalhes íntimos que pintavam o noivo como um covarde, a noiva como uma ilusão vazia. Caos explodiu. Tias desmaiaram em sofás de vime, primos filmavam com telemóveis erguidos como armas, o padre abençoava o ar em latim confuso. Sofia virou-se para mim, os olhos verdes agora venenosos: tu. Foi tu, tua vadia. Ela avançou, unhas cravadas no meu braço, rasgando a renda do vestido. Irrelevante. Eu. Tu és o nada, Sofia. Sempre foste o veneno que nos envenenou a todos. As palavras saíram frias, cortantes como facas de azulejo. Miguel rastejou até nós, lágrimas sulcando o rosto: perdão, amor. Mas a voz dela. Eu não resisti. Ele reconheceu-a ali, no meio do inferno, e quando como o Tejo em maré alta. Eu me afastei, deixando-os no chão, ela gritando imprecações, ele balbuciando desculpas. O sol poente banhava tudo em sangue alaranjado, e pela primeira vez em anos, eu me senti viva. Não era o fim, era o começo da minha voz, finalmente ouvida. Enquanto a quinta se transformava num circo de escândalo, com sirenes de ambulâncias ao longe e flashes de câmaras, eu caminhei para o pomar, o ar fresco de eucaliptos limpando a alma. Irrelevante. Nunca mais. Mas a vingança, como o fado, não acaba numa nota alta. Sofia jurou-me ódio eterno naquela noite, ligando do hospital onde tratava um colapso nervoso: destruíste a minha vida, Ana. Pagas por isso. Miguel, humilhado, fugiu para o Algarve, deixando-a com dívidas e um anel vazio.
Os pais me deserdaram em voz baixa, sussurrando traidora, em jantares que eu nunca mais frequentaria. E eu? Voltei a Lisboa, à minha firma no Chiado, onde a promoção veio como néctar. Ana, tu és indispensável agora. As noites eram minhas, vimos sozinha em terraços com vista para o castelo de São Jorge, onde as luzes da cidade piscavam como estrelas cúmplices. Semanas viraram meses, e o escândalo fermentou nas redes. Casamento do ano termina em audiobomba, irmã vingativa no centro. Artigos no Público e no Correio da Manhã me pintavam como a vilã calculista, mas nos comentários, vozes anónimas aplaudiam, finalmente, uma mulher que não engole sapos. Sofia reconstruiu-se devagar, mudando para Porto, casando-se com um advogado sem graça que a tratava como troféu remendado. Miguel. Ouvi dizer que se afundou em casinos de Macau, perdendo o império familiar num vórtice de apostas. E eu os observava de longe, a teia ainda vibrando. Um ano depois, o inevitável aconteceu. Sofia ligou, a voz rouca como cascalho. Ana, preciso de ti. O divórcio. Ele levou tudo. Vem a Porto, por favor. Somos família. Ri sozinha no meu novo apartamento em Belém, com vista para os Jerónimos. Família. A palavra soava oca agora. Desculpa, mana. Mas a minha voz tem agendamentos. Desliguei, sentindo o peso da liberdade, amarga, mas minha. Porém, a mente humana é um labirinto traiçoeiro. Nas noites quietas, quando o Tejo murmurava lá embaixo, a culpa rastejava, tinha eu destruído ou libertado. Miguel sonhava comigo ainda, mensagens esporádicas chegavam, a tua voz me assombra, Ana. Volta. Eu as deletava, mas o eco permanecia. A vingança era doce, mas o vazio que deixava era um abismo. E se a irrelevância fosse o preço da voz? 2 anos se passaram desde o caos de Óbidos, e Lisboa havia mudado, ou talvez fosse eu, a mulher que agora caminhava pelas ruas de Alfama com a cabeça erguida, ignorando os olhares sussurrados das vizinhas. A firma me promovera a diretora de projetos internacionais, viagens a Madrid e Londres onde a minha voz negociava contratos que valiam milhões. Ana Costa, a voz de ouro, diziam os colegas em brindes de Porto no final do dia. Mas o ouro era falso, dentro, o drama fervia ainda, um caldeirão de remorsos e triunfos que me acordava suada às 3 da manhã. Sofia reaparecera na minha vida como uma erva daninha teimosa. Depois do divórcio, ela voltara a Lisboa, instalando-se num apartamento modesto em Campo de Ourique, longe do glamour de Cascais, mas perto o suficiente para cutucar feridas. Vamos almoçar, mana. Pelo passado, escreveu num e-mail seco, sem emojis pela primeira vez. Aceitei, não por piedade, mas por curiosidade mórbida, como o veneno que eu instara a corroera. O restaurante escolhido era um tasco discreto no cais do Sodré, com azulejos azuis e cheiro a bacalhau assado. Ela chegou atrasada, o cabelo agora castanho tingido para esconder as raízes grisalhas prematuras, o vestido florido escondendo curvas que o tempo e o stress haviam arredondado. Ana, disse ela, sentando-se com um suspiro que cheirava a derrota. Obrigada por vires. Eu errei. Tu eras sempre a forte. As palavras saíam engasgadas, como se doessem golilás. Eu pedi uma salada de polvos e vinho branco, observando-a como um ornitólogo estuda uma ave ferida. Forte. Ou irrelevante, como dizias. Ela corou, os olhos baixando para o guardanapo. Aquilo foi cruel. Eu tinha inveja, sabes? Tu sempre foste quieta, mas profunda. Eu, o furacão vazio. Confissões fluíam, o casamento com o advogado durara 6 meses, terminado em brigas por dinheiro, a agência de marketing admitira por falta de foco, os pais, agora velhos e frágeis em Alfama, sussurravam o meu nome como salvação. Eles querem-te de volta, Ana. A família precisa da tua voz. Ri, um riso seco quicou no tasco. Voz. A palavra era o meu talismã agora, mas também a corrente. Família. Aquela que me tratou como pano de chão. Ela estendeu a mão sobre a mesa, unhas roídas sem manicure. Deixa-me compensar. Vamos reconstruir. Aceitei o almoço, mas não o perdão. Nas semanas seguintes, encontros esporádicos, cafés no Chiado onde ela contava histórias de noites solitárias, chorando por Miguel como se ele fosse um fantasma nobre. Eu ouvia, plantando sementes sutis. Ele era fraco, Sofia. Tu mereces mais. Mas dentro, a vingança sussurrava, e se eu a levasse só para derrubar de novo? Miguel, por sua vez, era um espectro mais insistente. Voltara a Portugal quebrado, o império familiar vendido a pedaços para pagar dívidas de jogo. Morava num quarto alugado em Alvalade, trabalhando como consultor freelance, ironicamente, pedindo jobs à minha firma. Ana, por favor, uma oportunidade, implorou no e-mail que cheirava a desespero.
Eu o contratei para um projeto menor, reuniões virtuais onde a câmara dele tremia. A tua voz ainda me paralisa, confessou numa chamada noturna, o fundo revelando garrafas vazias de gin. Casa-te comigo agora. Eu mudei. Mudei. Ele era o mesmo rapaz de Coimbra, só mais magro, mais vazio. Eu o usava como terapeuta involuntário, extraindo confissões que alimentavam o meu ego. Sofia era fogo, mas tu és o mar, profunda, perigosa. A teia complicava-se. Uma noite, após um jantar de reconciliação com os pais em Alfama, mesa posta com cataplana e histórias antigas de avós pescadores, Sofia me confidenciou: sinto falta dele, Ana. Do Miguel. E se eu o procurasse? O coração apertou, a vingança não previa isso. Ele te traiu, lembrei, mas ela balançou a cabeça. E tu? Não foste tu quem o levou de mim primeiro. A acusação pairou, afiada como uma navalha. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, abri as gravações antigas, ouvindo a voz dele ecoar: eu amo-te, Ana. Lágrimas vieram, quentes e inesperadas. Quem era a vilã agora? A que vingava ou a que plantava o caos? Decidi intervir. Marquei um encontro, acidental, num bar de fada em Alfama, sabendo que Sofia frequentava-o para afogar mágoas. Miguel apareceu primeiro, convidado por mim, vem, por velhos tempos. Ele chegou de táxi, olhos ansiosos, abraçando-me como se eu fosse salvação. Ana, tu és a minha âncora. Bebemos gin com tónica, o fadista cantando Estranha Forma de Vida, como profecia. Então, ela entrou, coincidência orquestrada, claro. Sofia congelou na porta, o vestido florido contrastando com o smoking improvisado dele, Miguel. A voz dela quebrou, e ele se virou, o rosto pálido como cera. Sofia. Eu. O bar pareceu encolher, o ar espesso com notas de guitarra portuguesa. Eles se aproximaram devagar, como imãs partidos, e eu me afastei para o balcão, observando o reencontro como uma peça de teatro que eu dirigira. Lágrimas, abraços, sussurros de perdão e segunda chance. Vamos tentar de novo, murmurou ele, e ela assentiu, os olhos brilhando com esperança frágil. Saíram de braços dados, deixando-me com o copo vazio e um vazio maior. Vingança consumada? Ou apenas adiada? Dias depois, o anúncio veio: Sofia e Miguel, noivos outra vez. Casamento íntimo no Douro. Os pais ligaram, eufóricos: Ana, sê dama de honra de novo. A família unida. Ri histericamente sozinha, o som ecoando nas paredes de Belém. Unida. Eu era o cimento rachado. Mas a mente, a mente traidora, tecia novo plano. Desta vez, não áudio, algo mais psicológico, mais profundo. Eu infiltrar-me-ia no casamento como aliada, sussurrando dúvidas nos ouvidos errados, revelando fraquezas que só eu conhecia. Porque a voz não era só som, era arma, era veneno, era o eco da alma portuguesa, resiliente, mas vingativa. Enquanto planejava, as noites traziam sonhos, o altar de óbidos desabando, vozes sobrepostas gritando, irrelevante, até acordar ofegante. Terapia. Experimentei, num consultório em Princesa com uma psicóloga de Setúbal que ouvia com olhos de peixe. Ana, a vingança é ciclo. Quebra-o. Ciclo. Na bédumia de fados e saudades, ciclos eram eternos. Eu saía dali mais resolvida, quebrar sim, mas nos termos meus. O dor chamava, vinhas serpenteando como veias de vinho. Eu aceitaria o convite, sorrindo para as câmaras. Mas no íntimo, a voz sussurrava: desta vez, o colapso seria silencioso, interno, corróis os alicerces até que desabem sozinhos. O Douro no verão era um paraíso pintado por Deus bêbado, em costas verdes salpicadas de uvas maduras, o rio serpenteando como uma cobra preguiçosa sob o sol escaldante. A quinta escolhida para o casamento era um palácio de pedra e vidro em pinhão, pertencente a um tio distante de Miguel, com terraços que se debruçavam sobre o vale como olhares curiosos. Cheguei de comboio de Porto, o ar-condicionado falhando como um presságio, e Sofia me recebeu no heliporto improvisado, ela chegara de helicóptero, é claro, rainha remendada. Ana. Que bom que vieste. Desta vez, sem dramas, ok. O abraço dela era rígido, cheirando a perfume caro e medo. Os preparativos eram um bailado de aparências, floristas arrumando arcos de rosas selvagens, chefes testando pratos de javali com amêndoas, um quarteto de cordas ensaiando Vivaldi ao pôr do sol. Miguel evitava-me, mas eu o via de relance, mais magro, olhos fundos, mas com o sotaque de Coimbra ainda encantador quando bajulava convidados. Prima, que honra, dizia ele a tias distantes, mas quando os nossos olhares se cruzavam, desviava como culpado. Boa. O medo era o meu aliado. Eu me instalei num quarto com vista para o rio,
paredes forradas de cortiça que sussurravam histórias de colheitas antigas. À noite, sozinha com um copo de vinho do Porto Tinto, revisei o plano, não um grande escândalo, mas erosão lenta. Comecei com Sofia, confidências ao luar no terraço. Mana, tu mereces felicidade verdadeira. Mas e se ele ainda sonha com o passado? Plantei a semente, vendo-a germinar nos olhos dela, dúvida, como uma erva daninha no jardim perfeito. Ela riu, nervosa, passado. Isso foi há anos. Agora somos maduros. Mas naquela noite, ouvi-os discutir através das paredes finas. Dizes que mudaste, mas eu vejo-te olhar para ela. Com Miguel, a abordagem era sedução psicológica. Num passeio de barco pelo rio ao amanhecer, para relaxar os nervos, sugeri, só nós dois e o barqueiro silencioso. O Douro lambia as margens, e eu falei baixo, lembras-te de Sintra? Aquela voz que te acalmava nas tempestades. Ele corou, as mãos apertando o corrimão. Ana, para. Eu amo a Sofia agora. Mas o tremor na voz traía. Amas? Ou temes a solidão? Confissões vieram engolfadas, as apostas recomeçadas, dívidas escondidas, o medo de falhar de novo. Tu és a única que me entende, admitiu, e eu sorri, gravando mentalmente cada sílaba. Os dias pré-casamento eram um festival de tensão disfarçada, jantares com vinhos envelhecidos onde tios contavam anedotas de vindimas passadas, mas olhares cortantes voavam sobre a mesa. Os pais, agora com rugas mais profundas, me puxavam para cantos. Ana, mantém a paz. Pela família. Paz. Eu era a guardiã do caos. Sofia começou a beber mais, gin com limão ao pequeno almoço, e eu a consolava. Ele não te merece se duvida. Ela chorava no meu ombro. E tu, mana? Ainda magoada. Magoada. A dor era combustível agora. Na véspera, o ensaio da cerimónia no terraço principal, altar de madeira entalhada com vistas eternas. O padre, o mesmo de Óbidos, pescou para mim, sem surpresas desta vez, filha. Ri interiormente. Durante o ensaio, posicionei-me perto do microfone sem fios, testando-o com uma pergunta inocente, e se o sim for um erro. A voz ecoou clara, e Miguel engasgou no vinho. Sofia franziu a testa. Ana, que disparate. Mas a semente estava plantada. Aquela noite, festa de ensaio sob estrelas como confetes negros. Fado ao vivo, uma cantante de voz rouca cantando Amália Rodrigues, Gaivota, e o ar pesado com promessas quebradas. Miguel bebia demais, dançando com Sofia num vals desajeitado, mas os olhos dele vagavam para mim. Ela notou, puxou para um canto, e a discussão explodiu, sempre ela. A tua Ana é irrelevante. Ele rebateu, tu é que a chamas assim. Ela é mais mulher que tu alguma vez serás. Gritos abafados, mas suficientes para ti as cochicharem. Eu me afastei para o jardim de oliveiras, o cheiro terroso misturando-se ao fumo de cigarros. Um primo bêbado se aproximou, ouvi histórias, Ana. Tu és a bruxa da família. Ri, oferecendo-lhe um cigarro, bruxa. Só uma voz no vento. Mas dentro, o pavor rastejava, e se o ciclo se repetisse, mas invertido? Se Sofia, fortalecida pela dor, me destruísse. O dia do casamento raiou com névoa no vale, o sol lutando para romper como um noivo relutante. Sofia estava radiante no quarto das noivas, mas os olhos inchados traíam noites sem sono. Mana, segura a barra hoje. Sem truques. Abracei-a, sentindo o tremor, claro. Só felicidade. Mas o telemóvel no bolso vibrava, mensagem de Miguel, não aguento. Fala comigo antes. Ignorei, o coração um tambor de guerra. A cerimónia começou ao meio-dia, convidados em cadeiras brancas alinhadas como soldados, o rio aplaudindo com ondas suaves. Sofia desceu o corredor de pétalas de rosas, o vestido de seda fluindo como o Douro. Miguel à cabeceira, suado, o fato cinza colando à pele. Votos trocados, anéis deslizando como algemas. Chegou, sim. Sofia disse, voz firme, sim. Miguel hesitou, olhos nos meus, eu aceito. Mas o microfone captou o sussurro dele, amplificado para todos, Ana. Perdoa-me. Gritos. Não. Silêncio mortal. Sofia virou-se, o quê? Ele gaguejou, nada, amor. Um erro. Mas o erro era meu, ou não? O plano era sussurrar dúvidas, mas o destino, caprichoso como o fado, adicionou o seu twist. Sofia desmaiou, caindo em pétalas como uma flor murcha, e o caos veio suave, paramédicos, lágrimas, o padre abençoando o ar. Miguel correu para ela, mas eu vi nos olhos dele o reconhecimento final.
a voz que o libertara era a mesma que o prendia. Enquanto a quinta se esvaziava em sussurros, eu caminhei para o rio, pés na terra úmida. Vingança. Ou apenas eco. O aftermath do dor foi um vendaval lento, não um furacão de óbidos. Sofia recuperou-se no hospital de Régua, diagnóstico de esgotamento emocional, mas o casamento foi adiado indefinidamente, para reflexão, anunciaram os pais num comunicado familiar seco como rolhas de cortiça. Ela me culpou em voz baixa, ligando do quarto de hospital com vista para Vinhas, tu sussurraste algo, não foi? A tua voz amaldiçoada. Neguei com doçura, mana, foi o destino. Vocês precisam de tempo. Mas o veneno corria, ela cancelou visitas, bloqueou números, e os pais me visitaram em Belém com olhares de cão espancado. Ana, o que fizeste agora? Fiz. Nada além de ser eu, a voz que ecoa, que corrói. Voltei a Lisboa de comboio, o Douro desfocando pela janela como um sonho ruim, e mergulhei no trabalho, um contrato gordo com uma vinícola no Alentejo, negociações em Évora onde o sol batia como martelo. Ana, tu és implacável, elogiou o chefe num jantar de caracóis. Implacável. Melhor que irrelevante. Mas as noites traziam fantasmas, sonhos onde Sofia me afogava no Tejo, Miguel ria como um demónio de Coimbra. Miguel sumiu primeiro. Ouvi através de contactos na firma, fugira para Espanha, Bilbao, trabalhando em bares de tapas para pagar dívidas. Ele deixou uma nota, a voz dela me matou, confidenciou um ex-colega. Matei. A palavra pesava como chumbo. Sofia, por outro lado, renasceu das cinzas, ou fingiu. Mudou para uma clínica de reabilitação em Sintra, para curar a alma, e emergiu meses depois como coach de vida, postando no Instagram sobre perdão e resiliência. Obrigada à minha mana Ana por me ensinar a força, escreveu, foto nossa de anos atrás foto-espada. Força. Ironicamente, ela usava a minha história como combustível, palestras em cafés de Lisboa sobre traições que libertam. Eu a confrontei num desses eventos, no Lux Frágil à beira-rio, onde o mar batia como palmas irónicas. Usas a minha dor para brilhar, Sofia. Ela sorriu, dentes brancos como porcelana remendada. Não dor, lição. Tu me mostraste como ser forte. Irrelevante. Nunca mais. O público aplaudiu, e eu saí para a noite úmida, sentindo o ciclo girar, vingadora virando vítima, vítima virando algo nova. A reviravolta veio inesperada, como uma maré alta. Uma carta chegou ao meu escritório, envelope amarelo, selo de Bilbao. Dentro, a caligrafia trêmula de Miguel. Ana, a tua voz me salvou e me destruiu. Encontro-me contigo em Lisboa, por favor. Preciso de fechar o capítulo. Capítulo. O nosso era um livro inteiro de dor. Marquei o encontro num café em Belém, perto dos pastéis de nata que ele adorava. Ele chegou de comboio, barba por fazer, olhos fundos mas claros, sóbrio, pela primeira vez em anos. Casei-me com uma basca, Ana. 2 filhos. Feliz, finalmente. As palavras doeram como sal numa ferida aberta. Então por que vir? Para agradecer. E perdoar. Tu foste o catalisador, o fogo que queimou o velho para o novo nascer. Rimos, awkward, pedindo pastéis e galão. Ele contou, a fuga para a Espanha o curou, terapia com um psicólogo que odiava, vozes manipuladoras, mas que o fez ver a fraqueza dele, Sofia. Ela me contactou, pediu perdão. Estamos em paz, como amigos. Paz. A palavra soava estrangeira na minha boca. E eu? Sou a vilã eterna. Ele tocou a minha mão, breve, não. És humana. Como todos nós. Saí da lisonza, o Tejo brilhando ao sol da tarde como um espelho mentiroso. Humana. Mas a humanidade traz remorso, e o meu veio em ondas, visitas aos pais em Alfama, onde os azulejos agora pareciam testemunhas acusadoras. Ana, a Sofia quer uma trégua à verdadeira. Vem ao Natal. Aceitei, o primeiro em anos, mesa posta com rabanadas e bacalhau, risadas forçadas sobre netos imaginários. Sofia chegou com um namorado novo, um professor de história de Évora, barba grisalha e olhos gentis. Mana, este é o João. Ele me faz rir. Rir. Eu brindava, mas via as cicatrizes, o jeito como ela evitava vinho, como João a olhava com cautela. Naquela noite, após o conhaque, ela me puxou para o quarto de infância, camas gêmeas ainda lá, postas desbotados de Madonna. Ana, eu errei feio. Chamei-te irrelevante porque vi em ti o que eu não tinha, profundidade. Perdoa-me. Lágrimas dela molharam o meu ombro, e algo quebrou em mim, não ódio, mas o muro que eu erguera. Perdoada. Mas a voz. Ela mudou-nos a todas.
Abraçámo-nos como meninas, o Tejo sussurrando lá fora. Mas o drama psicológico não acaba em lágrimas, ele evolui. Meses depois, o namorado dela, João, pediu-me consultoria para um projeto académico sobre vingança na literatura portuguesa, Camões, essa, Ecos de Fado. Encontros em cafés de Évora, onde as romarias antigas pareciam julgar-nos. Ele era charmoso, culto, e as conversas derivavam para pessoal. Sofia fala de ti como heroína trágica. Heroína. Ri. Mas os olhares se prolongavam, e uma noite, após vinho alentejano, beijámo-nos sob as estrelas de uma praça medieval. Traição. Ou ciclo novo. Sofia descobriu por um post descuidado no Facebook, foto nossa em Évora, legendada, inspiração. A explosão veio por mensagem, tens a tua voz, agora levas o meu homem. Irrelevante puta. O ódio renasceu, mas desta vez, eu não revidei. Liguei para João, acabou. Diz a ela que foi erro. Ele obedeceu, mas o dano estava feito. Sofia cortou laços de novo, mudando para Évora com ele. Não, terminou, sozinha na cidade de Templos, postando sobre autodescoberta. Eu. Sozinha em Lisboa, a voz agora um eco vazio. A vingança me dera poder, mas roubar a paz. Nas noites de fado em Alfama, ouvia as cantoras e chorava, porque a forma estranha de vida. Talvez a resposta fosse simples, porque somos portugueses, saudosistas, vingativos, mas capazes de renascer como o Tejo após a seca. 4 anos após o altar desfeito de Óbidos, eu me tornei uma lenda sussurrada nos círculos de Lisboa, a Ana Costa, a que derrubou um império com uma voz. Afirma-me mandara para Esfia em Londres, Canário Wharf, arranha-céus de vidro onde a minha cadência portuguesa soava exótica. Ana, tu negocias como um fado, hipnótica, diziam os britânicos, mas o exílio era autoimposto, fuga do eco das minhas ações. O apartamento em Chelsea era impessoal, paredes brancas, vista para o Tamisa que nunca me acalmava como o Tejo. Sofia me contactara esporadicamente, cartões de Natal com fotos dela em Évora, sozinha mas sorridente, aprendendo a ser eu. Sem rancor aparente, mas eu sentia o fio esticado. Miguel. Um fantasma distante, posto no LinkedIn sobre consultoria ética em Bilbao, casado e pai. A família. Os pais envelheciam em Alfama, ligações semanais cheias de volta para casa, filha. Casa. A palavra doía agora. O colapso veio devagar, como uma ressaca do Douro. Em Londres, a pressão subiu, fusões falhadas, equipa rebelde, noites de whisky single malt para dormir. A terapeuta local, uma escocesa seca, diagnosticou, TEP de vingança, Ana. Tu carregaste o trauma como troféu. Trauma. Ri na primeira sessão, mas nas seguintes, desabei, as noites em Sintra com Miguel, o grito de Sofia em Óbidos, o silêncio do Douro. Eu pensei que vingança curasse, confessei. Ela balançou a cabeça, cura. É catarse, mas deixa cicatrizes. Uma carta mudou tudo. Sofia, manuscrita, chegada por correio expresso. Ana, estou doente. Cancro nos ovários, estágio 3. Os médicos dizem 6 meses. Volta. Preciso da tua voz para me dizer que sou mais que irrelevante. O papel tremeu nas minhas mãos, o Tamisa lá fora indiferente. Cancro. A palavra era um soco no estômago português, a voz perdidas para ele, histórias de sofrimento estoico. Liguei imediatamente, mana, estou a vir. O voo para Lisboa foi um borrão, o coração batendo em ritmo de urgência. Encontrei-a no hospital em Santa Maria, quarto com vista para Monsanto, pele pálida como azulejos velhos. Ana, sussurrou ela, mão fria na minha. Não chores. É karma, talvez. Pelas merdas que te disse. Chorei sim, segurando-a como na infância, quando partilhávamos segredos sob lençóis. Não karma. Vida injusta. Ela contou, o cancro descoberto após o rompimento com João, solidão em Évora que ele levou de volta a Lisboa. Quero-te aqui, mana. Conta-me tudo, a tua vida, as vitórias. Fiquei. Pedir licença, alugar um flat em Telheiras perto do hospital, dias de quimio onde eu lia Camões para ela, amor é fogo que arde sem se ver, noites de conversas cruas. Eu te odiei tanto, admitiu ela uma madrugada, morfina pingando no braço. Porque via em ti a força que me faltava. Irrelevante. Era eu que me sentia assim. Confessei o meu, a manipulação, o prazer no caos. Eu era o monstro. Ela riu fraco, nós éramos. Mas agora, família de novo. Miguel veio, chamado por ela. Tremendo no corredor, barba grisalha agora. Sofia. Ana.
Abraços ao quarto, lágrimas coletivas. Perdão mútuo, disse ele, e pela primeira vez, acreditei. Os pais juntaram-se, a casa em Alfama enchendo-se de cheiros a sopa de peixe e histórias. Sofia melhorou temporariamente, remissão falsa, mas tempo roubado. Casamentos simbólicos. Não. Em vez disso, um piquenique no Tejo, onde rimos de memórias tolas, o primeiro vestido roubado, o creche partilhado na escola. Mas o cancro voltou, feroz. Últimos meses em cuidados paliativos, quarto com flores de jasmim que ela amava. Ana, promete, vive sem ódio. Deixa a voz curar. Morreu ao amanhecer, o Tejo dourado lá fora, a mão na minha. O funeral em Alfama foi fado puro, chuva fina, viúvas de negro, a cantora entoando meu amor, meu amor. Eu falei no elógio, Sofia não era irrelevante. Era o fogo que nos iluminava, mesmo queimando. Lágrimas, aplausos suaves. O luto me dobrou. Voltei a Londres por semanas, mas o tamiz parecia falso. Demiti-me, regressei a Lisboa permanentemente, casa própria em Alcântara, consultoria freelance de casa. Miguel e eu. Amigos improváveis, cafés ocasionais onde ele contava dos filhos bascos. Tu foste o catalisador, Ana. Obrigado. Os pais. Eu era a filha única agora, herdeira de azulejos e memórias. A reviravolta final veio num projeto, fundar uma ONG para apoio psicológico a mulheres traídas, vozes esquecidas, inspirada nela, em mim. Palestras em escolas de Lisboa, onde meninas de Alfama me olhavam como heroína. A vingança não liberta, dizia eu. O perdão sim. Mas nas noites quietas, o eco permanecia, era verdade. 5 anos após a morte dela, casei-me, com um editor de livros de Porto, encontramo-nos num festival literário em Óbidos, ironia do destino. O casamento foi simples, no Tejo, sem dramas. A tua voz é a minha casa, disse ele nos votos. E pela primeira vez, acreditei. 10 anos separam-me agora daquela manhã fatídica em Lisboa, e o Tejo ainda corre indiferente, levando segredos para o mar. Aos 45, sou Ana Costa, autora de um livro modesto sobre Vozes na Sombra, uma jornada de vingança e redenção, vendido em feiras de Alfama e autografado para meninas que me param na rua. Tu és a prova de que as irrelevantes se tornam lendas. Lendas. Talvez. Mas as lendas portuguesas são tingidas de saudade, e a minha carrega o peso de Sofia como um colar de contas de coral. A ONG floresceu, centros em Lisboa, Porto e Faro, onde mulheres contam histórias de traição sem julgamento, terapias gratuitas financiadas por doações de ex-inimigos como Miguel, agora CEO de uma startup verde em Bilbao, pai de 3, que doa anualmente, em memória da Sofia. Ele visita ocasionalmente, jantares em Alcântara com o meu marido, Paulo, onde rimos de Os Velhos Pecados. Sem ti, Ana, eu seria nada, diz ele, erguendo o copo de vinho do Douro. Nada. A ironia não escapa. Os pais partiram há 2 anos, pai de um infarto silencioso durante uma sesta, mãe de tristeza 1 mês depois. Herdei a casa em Alfama, transformando-a em sede da ONG, paredes de azulejos agora cobertas de murais de vozes femininas, o pátio e workshops de empoderamento. Aqui, ninguém é irrelevante, digo às novas, vendo ecos de Sofia nelas, olhos verdes de determinação ferida. O casamento com Paulo é que é tudo bem-vinda. Ele, com a paciência de quem edita fados em prosa, me ouve nas noites quando o passado sussurra. Conta-me de novo, pede, e eu falo, de Sintra, de Óbidos, do Douro, transformando dor em narrativa. Não há filhos, mas sobrinhos adotivos da ONG preenchem o flat, piqueniques no Castelo de São Jorge, histórias de avós inventadas. Mas o psicológico aprofunda, terapia contínua revela camadas, a infância onde Sofia roubava holofotes porque eu era a séria, o medo de invisibilidade que alimentou a vingança. Tu foste dionisíaca na fúria, diz a terapeuta agora em Lisboa, uma lisboeta de voz suave. Agora, Apolínia na paz. Paz. Quase. Sonhos ainda vêm, Sofia rindo no altar, Miguel sussurrando volta, mas acordo abraçando Paulo, o Tejo cantando lá embaixo. O clímax reflexivo veio num regresso a Óbidos, festival literário onde lancei o livro. A Quinta do Caos agora hotel boutique, mas evitei-a, optando por um jantar no centro medieval. Lá, um casal jovem, ela com olhos como Sofia, aproximou-se. O teu livro salvou o nosso casamento. Obrigada pela voz. Voz. A palavra fecha o círculo. Hoje, caminho por Alfama ao amanhecer, o sol filtrando pelas ruas estreitas como confissão. A vingança foi o fogo que queimou tudo, impérios, amores, ilusões, mas das cinzas, ergueu-se algo real, uma mulher que aprendeu que a verdadeira força não é gritar, mas sussurrar cura. Sofia, onde quer que esteja, aprovaria.
Irrelevante. Nunca fomos. Éramos o drama da vida, cru, lógico, emocionalmente nu. E assim, o fado continua, não de perda, mas de renascimento. A minha voz ecoa ainda, mas agora para construir, não destruir. Lisboa ouve, e o Tejo aplaude.